Olá, seja muito bem-vindo ao Café com Bíblia, o devocional diário da Primeira IPI de Santos. É muito bom ter você por aqui. No nosso devocional de hoje, continuamos a nossa série de reflexões no capítulo 5 da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Na segunda metade do capítulo 5, a partir do verso 16, o apóstolo Paulo estabelece um contraste muito interessante entre o fruto do Espírito e as obras da carne. E ele começa descrevendo justamente a luta interior que existe no coração de cada verdadeiro cristão entre o espírito que, segundo Paulo, milita, ou seja, luta contra a natureza pecaminosa que existe dentro de todos nós. Na sequência, ele passa a descrever essa natureza pecaminosa, as obras da carne, que é como ele chama aqui. Então, Paulo fala de pecados relacionados de natureza sexual, nós já tratamos disso. Paulo também fala a respeito de pecados religiosos. Falamos disso no nosso último episódio. Hoje nós queremos tratar dos pecados sociais. O que são esses pecados? O que isso de fato significa? E eu quero convidar você para que acompanhe a leitura do texto que diz assim: Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, pecados sociais, idolatrias, feitiçarias, pecados religiosos, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. Estes são os pecados sociais que Paulo está tratando aqui. É muito interessante perceber que parece haver uma conexão nesses pecados que nós acabamos de descrever aqui. Eles se referem ao relacionamento interpessoal, a maneira com que nós nos relacionamos com as pessoas à nossa volta. E nós precisamos nos lembrar que Paulo está escrevendo essa carta para uma igreja. Portanto, ele deseja combater estes pecados, estas ações pecaminosas que eventualmente aconteciam no contexto da igreja de Gálatas. E veja, nós não somos mais especiais do que aqueles crentes. Portanto, nós também precisamos lutar contra estes pecados sociais, contra estas obras da carne que minam os nossos relacionamentos e que prejudicam o bom desenvolvimento da igreja. Então, Paulo começa falando a respeito de inimizades. Meus irmãos, se existe algo que mina o relacionamento, é justamente relacionamento entre irmãos, é justamente o clima de inimizade, a ideia do nós contra eles. Problemas não resolvidos trazem como consequência inimizade. E essa inimizade, que é justamente o problema não tratado, terá como consequência os demais pecados que Paulo vai elencar aqui, como porfia, ciúme, discórdias, dissensões, facções. Todas estas questões parecem estar ligadas com um sentimento de divisão, de separação. E veja, isso é extremamente relevante para nós. Porque se por um lado nós somos pecadores, e se por esse lado todos nós herdamos a natureza pecaminosa de Adão, do pecado original, por outro, nós fomos regenerados por Cristo. Portanto, tais pecados não podem dominar os nossos relacionamentos. De maneira que se nós temos algum tipo de inimizade, se vivemos alimentando algum tipo de ciúme, inveja, porfias, e a ideia que é de divisão, dissensões, facções, é a ideia de que existe um grupo que está sempre em oposição a outro grupo. Nós precisamos combater esse tipo de sentimento, esse tipo de prática, porque isso não é natural
para o povo de Deus. De maneira que Paulo elenca essas atitudes que começam no coração, esse comportamento social que nasce no coração como sendo uma obra da carne, como sendo uma característica de alguém que ainda não foi verdadeiramente regenerado. E veja, o que Paulo está tratando aqui é o pecado vivido de maneira contumaz, é a desobediência à palavra de Deus de maneira deliberada. Portanto, irmãos, se nós, em algum momento da nossa caminhada, temos experimentado tais sentimentos no coração que nos levam a práticas de facções, divisões no contexto da igreja, dos nossos relacionamentos, nós precisamos urgentemente nos arrepender, porque estas são obras referentes à carne. E o texto começa dizendo que nós precisamos andar no Espírito e não satisfazer as obras da carne. Veja que os pecados sociais, eles minam a ideia de que está por trás do ser igreja. Igreja é justamente comunidade, eclesia, ou seja, a assembleia do povo de Deus. Alimentar tais sentimentos, tais pecados, é justamente atentar contra aquilo que o próprio Deus instituiu. De maneira que hoje nós somos exortados a visitar e talvez revisitar o nosso coração, pedindo para que Deus nos dê discernimento, para que se eventualmente algum desses pecados esteja dominando o nosso coração, nós possamos nos arrepender e possamos pedir para que Deus nos guie pelo seu caminho, a fim de que possamos de fato produzir o fruto do Espírito e não as obras da carne. Seja como for, se a sua necessidade for de arrependimento por causa de algum pecado específico que foi citado ou não, todos nós somos convidados nessa manhã a orarmos ao Senhor, colocando diante de Deus o nosso coração, quer em arrependimento, quer solicitando a força do Espírito Santo para que possamos produzir união e nunca divisão. E por isso, eu quero convidar você para essa oração. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos por esse dia maravilhoso que o Senhor nos dá. Obrigado, Deus, pelo privilégio que temos de ler a sua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor, como um pai que é, nos exorta, nos ensina e nos disciplina. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo texto que lemos nessa manhã, que de fato é duro, que de fato, Deus, nos faz pensar. Nós te agradecemos, ó Deus, porque esse texto de fato nos faz pensar a respeito de quem o Senhor quer que nós sejamos. E por isso, nessa manhã, Deus, nós queremos nos arrepender de todos os sentimentos maus, de todas as más atitudes, ó Deus, que tivemos para com os nossos irmãos. Deus, que em nome de Jesus, o Senhor, ó Deus, na ação poderosa do Espírito Santo, possa tratar os corações, cuidar, ó Deus, dos teus filhos, sarar, ó Deus, as emoções e restaurar relacionamentos. Quaisquer que sejam, ó Deus, os problemas que cada um esteja enfrentando, que o Senhor, ó Deus, de maneira poderosa, possa agir, ó Deus, e produzir restauração. Permita, Deus, que no meio do seu povo haja perdão e união. Permita, Deus, que no meio do seu povo, ó Pai, possamos evidenciar o fruto do Espírito e não as obras da carne. Nos ajude, nos conduza e nos guie, ó Deus, pelo teu caminho. Essa é a nossa oração, com gratidão no coração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que tenhamos todos uma ótima reflexão. E assim, como sempre, um ótimo café com Bíblia para você. Tchau.